Olá, gente, sejam bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o comentário. Boa tarde, Angélica, seja bem-vinda. Deixa eu só fixar um comentário aqui, ó. Como todos os dias a gente tem feito, né? Tô aqui no Face, tô aqui no Instagram e estou aqui no YouTube. Podem mandar as mensagens que eu consigo ver todas. E hoje o assunto, o tema, é um tema que eu gosto muito. Esse é mais um vídeo da série Comunicação na Carreira, né? Seja bem-vinda. Eu tô vendo que tem um pessoal que tá sempre aí. E hoje a gente vai falar, gente, sobre esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro de verdade muito, muito, muito especial para mim. Foi um livro que me fez realmente entender a base de tudo que eu trabalho, de toda a comunicação. E é exatamente a verdade que eu acredito tá nesse livro, tá? Olá, seja bem-vindo, gente. Eu só quero falar uma coisa antes da gente iniciar mesmo no conteúdo sobre esse livro. É que é o seguinte, gente, eu sou muito fã da autora, então eu acompanho várias coisas dela. Eu acompanho podcasts, eu acompanho palestras, tem uma palestra dela na Netflix também. Então, pode ser que alguma coisa que eu fale aqui não necessariamente foi de fato desse livro, tá? Mas eu vou trazer tudo que essa autora já me ensinou e que, de verdade, foi o que mudou a minha forma de ver o mundo. Então, ó, de novo, A Coragem de Ser Imperfeito. Quero falar um pouquinho sobre a Brené Brown, que é a autora. Boa tarde, gente. Boa tarde quem tá chegando. Que é uma pesquisadora. Ei, Lorena, boa tarde. Seja bem-vinda. A Brené Brown, gente, ela é uma pesquisadora e ela tem outros livros, tá? E como eu disse, tem palestras dela, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais. E ela pesquisa, ela começou a estudar a vulnerabilidade, a vergonha e a culpa. E ela começou a entender o que esses sentimentos têm a ver e tem qual é a conexão desses sentimentos de vulnerabilidade, vergonha e culpa, que nos parece ser sentimentos negativos, o que esses sentimentos, o que essas emoções têm a ver com sentimentos de felicidade, alegria, plenitude. E aí ela estudando, e ela é uma moça, uma mulher muito bem-humorada, então ela estudando, ela chegou à conclusão que tem tudo a ver, tá? Então eu quero começar, gente, essa live. Eu de verdade espero que vocês saiam daqui hoje muito inspirados, porque esse livro realmente mudou a minha vida e enquanto a gente for fazendo a live eu vou contando pra vocês o porquê, tá? Eu quero começar só lendo um trechinho que é o trecho que ela inicia o livro, que é fundamental pra gente realmente dar o primeiro passo. E eu quero, antes de eu ler esse texto, que você pense em alguma coisa aí na sua vida que você tem adiado por medo, talvez por medo do julgamento das pessoas. O que é aquilo que você tá com vontade de fazer e não tem coragem? Pode ser, sei lá, abrir um negócio próprio, pode ser pedir um aumento pro chefe, pode ser pedir pro chefe para você fazer uma reunião, pode ser talvez demitir alguém, você talvez terminar um relacionamento ou falar eu te amo primeiro, né? Então, todas essas coisas, tem alguma coisa que você tenha que você tá adiando. E aí eu vou começar essa live lendo esse trechinho desse livro, que é o que foi inspirador para Brené Brown, e é por isso que ela começa com esse trechinho, e também foi muito inspirador para mim. E o trecho diz o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Gente, meu olho até enche de água. E o que esse trecho lindo pra gente começar essa live de hoje, o que ela nos traz, né? O que quer dizer?
Quer dizer que a vida, ela realmente tem significado para aqueles que dão, eu vou usar um termo aqui, né, que é comum, que dão a cara a tapas, que enfrenta, que vai e faz acontecer e corre atrás e vive ousadamente. É esse o termo que ela usa. Viver com ousadia é aquela pessoa que não se paralisa. E o crédito, ele ainda começa falando isso, né? Não é o crítico, não é aquela pessoa que tá apontando o dedo pra você, que tá rindo de você, que tá falando, que tá te criticando. Não é pra aquela pessoa que te fala como você pode fazer melhor, sendo que ela nunca fez. Não é pra aquela pessoa que o crédito vai. É pra você. Então, o convite aqui dessa live hoje é realmente, e assim como é o convite do livro e da Brené Brown o tempo inteiro, é realmente te convidar para viver com ousadia. Ousar ser quem você é e ousar seguir os seus sonhos, ousar mostrar a sua verdade e, na verdade, enxergar a sua verdade também. E ela diz uma coisa que eu gosto muito, logo no início também do livro, ela diz: viver é experimentar as incertezas, riscos e se expor emocionalmente. E aí, gente, o que isso significa, né? Significa que a gente não tem certeza do próximo passo. Então, quando eu vou pegar um exemplo, tá? Quando eu decido fazer uma live aqui, eu não tenho certeza de qual vai ser o resultado dessa live. Eu não tenho certeza de quantas pessoas vão gostar dessa live, de quantas pessoas vão estar presentes me ouvindo falar aqui. Por quê? Porque eu não tenho certeza. E a vida é cheia de incertezas. A vida é cheia de incertezas e de riscos. E muitas vezes a gente vai acabar se expondo emocionalmente. E ela diz que viver é exatamente isso. Você aceitar que existem essas incertezas na vida. É você ousar perder o controle. E uma coisa interessante que ela fala é que, na verdade, viver é isso tudo e isso não é opcional. Todos nós vamos passar por momentos de incertezas, por momentos de riscos, por momentos que nós vamos nos expor emocionalmente. Todos nós vamos passar por isso. Isso não é opcional. A diferença é como você vai passar por isso. Você vai viver, você vai passar por isso com ousadia ou você vai resolver fugir disso tudo? Ou você vai preferir não olhar para isso e aí viver a vida se escondendo verdadeiramente, né? E uma coisa também que ela fala bem no final do livro, mas eu quero trazer para vocês no início, porque é uma coisa que eu sempre falo aqui. Às vezes as pessoas falam: ai, Clara, mas é muito difícil dar o primeiro passo, é muito difícil me expor. Ontem a gente falou sobre dizer não, né? É muito difícil dizer não. E de fato é difícil, mas tem uma frase que ela traz que eu acho que é fundamental e que complementa muito o que eu trago para vocês sempre, que ela diz assim: o simples processo de fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que vai acontecer diminui a ansiedade, o medo e a vergonha. E por que eu tô falando isso, gente? A gente vive em um mundo que é muito comum as pessoas não assumirem que estão desconfortáveis. Então a gente precisa vestir máscaras o tempo inteiro e armadura como se tivesse tudo bem e não assume o desconforto. E aí, se eu não assumo o desconforto, você que me olha também não vai assumir o seu desconforto. E aí muitas vezes não vai entrar em ação. Não sei se ficou claro, mas por exemplo, às vezes eu falo aqui com vocês, eu conto que hoje pra mim fazer lives é muito mais confortável do que era na minha primeira live. E se eu não conto pra vocês esse meu momento de desconforto que existiu muito, pode ser que você ache que isso não é pra você. Se você acha que, não, aquelas pessoas que fazem isso não se sentem desconfortáveis com isso. Então, a partir do momento que a gente tem consciência que o desconforto, ele é normal e ele vai existir, a gente consegue diminuir a ansiedade, o medo e a vergonha, tá? Então, eu sempre falo disso, gente. Entenda que tudo é um processo, eu falo isso sempre. Quem me acompanha aqui há mais tempo já deve ter me ouvido falar disso. Eu falo, gente, entenda que é um processo, é um dia após o outro, vai ser desconfortável no início, depois vai ficando confortável à medida que a gente vai fazendo acontecer, né? E aí, gente, eu também quero entrar com vocês aqui em um tópico, eu vou entrar um pouquinho mais pra frente sobre a vulnerabilidade que a Brené Brown traz muito, e na live de hoje, diferente das lives que a gente fez de livros antes, eu vou trazer partes do livro que eu acho muito importantes citar para vocês. Mas eu quero falar com vocês, antes de eu entrar
parte da vulnerabilidade, eu quero falar com vocês um pouquinho do que ela traz em relação ao perfeccionismo. Como que é a visão dela e o quanto o perfeccionismo, essa busca pela perfeição, pode nos afastar desse viver com ousadia. Porque a ideia dessa live hoje é que você realmente saia daqui querendo viver com ousadia, tá? Querendo viver, experimentando essas incertezas, experimentando esses riscos, tá? Então a ideia é isso. Então o que ela fala? Que o perfeccionismo é um mecanismo de defesa do ser humano para não acessar a vulnerabilidade. É muito lindo você pensar na possibilidade de ser perfeito. Porém, como essa possibilidade é uma possibilidade que não existe, a gente acaba se travando na busca dessa perfeição que não existe. Então a gente não se contenta com o que a gente já tem. E aí ela fala, ela chama de cultura da escassez, que ela fala, e por causa dessa busca pela perfeição, e claro que a gente não vai encontrar, porque a perfeição ela é inatingível, né? E nessa busca pela perfeição, a gente cai na escassez. E o que ela fala da escassez? Ela fala que é essa busca por a gente ser suficiente ou ter o suficiente. O quanto nós sempre achamos que nós não somos o suficientes ou não temos o suficiente. Inclusive, ela cita exemplos muito simples no livro, que é, por exemplo, quando você acorda pela manhã, muitas pessoas, né, às vezes falam, ai, não dormi o suficiente. Ela fala o quanto o nosso foco do ser humano está sempre naquilo que falta. E o quanto isso faz com que a gente viva nessa cultura de escassez e prejudique para que a gente realmente acesse experimente essas incertezas, né? Então, o fato de eu achar que eu não sou ou não tenho o suficiente, que eu nunca estou pronto, que eu não sou bom o suficiente, não sou magro o suficiente, não sou bonito o suficiente, e é isso que a sociedade também coloca muito, que a gente precisa ser, né, muito o suficiente, e nessa busca a gente se paralisa. E muitas vezes a gente espera para viver com ousadia quando eu for suficiente, quando eu for bom o bastante, quando eu for bonito o suficiente, quando eu for magro o suficiente, e fico tentando alcançar o suficiente e não consigo olhar para aquilo que eu já tenho hoje com admiração, respeito e enxergar que dentro de mim já tem tudo aquilo que eu preciso para fazer o que eu quero fazer e que eu estou adiando por causa dessa busca, dessa perfeição. E uma coisa que é legal que ela fala em relação ao perfeccionismo, e é muito importante até para os pais que estão aí, que ela também cita isso em relação a filhos. O que eu gosto desse livro, gente, é porque ela traz a vida empresarial, ela fala da liderança também, como funciona, e ela traz muito de pais e filhos também, tá? E uma coisa que ela fala do perfeccionismo é em relação à autoestima. Enquanto eu estou buscando ser perfeita, muitas vezes eu estou buscando ser perfeita para mostrar para os outros essa perfeição. E enquanto eu coloco na mão dos outros isso de me reconhecer, enquanto eu estou buscando o que está fora, a minha autoestima está em jogo. Eu não consigo controlar o que o outro pensa de mim. Então, enquanto a minha autoestima depender da opinião dos outros, eu tô lascada. Eu tô lascada porque, de novo, a gente não tem controle do que as outras pessoas pensam da gente. Ei, Gabi, que saudade, quanto tempo! E uma coisa que ela fala em relação a filhos, eu vou até pegar aqui pra vocês um trechinho. Ela fala o seguinte, quando você exige muito de seus filhos... E aí, gente, mesmo que você não tenha filhos, tá? Você pode pensar em pessoas da sua equipe, quando você exige muito dos outros também, não apenas filhos, mas ela trouxe aqui como filhos. Ela trouxe o seguinte, quando você exige muito dos seus filhos, que eles sejam muito perfeitos, você não está ensinando que eles busquem a fazer as coisas com uma alta qualidade, com uma alta excelência. Você está ensinando para eles que a importância dos outros é importante. Então ela diz o seguinte, o perfeccionismo não os ensina a se esforçar para alcançar a excelência, nem a darem o seu melhor, o que é ainda mais preocupante, né? Muitos pais, enquanto eles exigem que os filhos dão o seu melhor, mostrando que eles poderiam ter feito mais,
e muito provavelmente na cabeça de um pai ele acha que ele está ensinando que o filho, para o filho dar o seu melhor, na verdade, ele os leva a valorizar o que as outras pessoas acham sobre o que eles pensam ou sentem. Eu não sei, aqui em casa, quando eu era pequena, eu lembro, meu pai sempre foi muito exigente com nota. E aí eu lembro que às vezes eu tirava uma nota super alta. Eu nunca fui a melhor aluna da sala, nunca fui. Mas eu, sei lá, tirava um 6, 7, talvez um 8, um 9. Meu pai sempre falava, podia ter sido um 10, né? Então, assim, gente, e não... Quando eu cito isso, tá? É com muito carinho, muito respeito. Eu sei que os meus pais fizeram o melhor que puderam e que realmente deram o seu melhor na nossa criação. Mas talvez você também já tenha vivido isso, né? De, poderia ter sido um 10. Então, quando você incentiva as pessoas a buscarem, ou seja, né, qual que é a mensagem que ele passa assim, olha, um 6, um 7, um 8, um 9 não é suficiente. E aí você está incentivando a buscar uma perfeição que muitas vezes é inalcançável. Eu não tô falando que no caso da nota seja inalcançável, mas muitas vezes na nossa vida é. E, gente, eu quero falar também um pouquinho. Gente, se tiver dúvida, manda aí, tá? Porque eu tô falando aqui porque eu simplesmente me empolgo. Manda pra mim aqui se tá fazendo sentido, se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Enfim, dúvidas, manda aí. Já recebi. A Suelen já mandou olhinhos com corações. Tô achando que é um bom sinal, né? Gente, aí eu quero falar com vocês um pouquinho o que esse livro, né, tem a ver com a comunicação, assim, principalmente pra mim. Antes de eu entrar nos mitos da vulnerabilidade, que eu vou trazer, que é um ponto que ela traz no livro também. Mas eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre como eu enxerguei esse livro e a comunicação, como eu achei que esse livro casa com a comunicação. O primeiro ponto que para mim, e ela cita isso o tempo inteiro, é a necessidade que nós, seres humanos, temos de nos conectar com as pessoas. Nós temos necessidades de relacionamentos. Nós fomos feitos para viver relacionamentos. Então, assim, a pessoa que fala, não, eu sou, né, eu não preciso de relacionamento e tal, isso vai contra a natureza humana, tá? Isso vai contra a natureza humana. Então, esse é o primeiro ponto, porque eu também sempre falo, né, que a comunicação é a base de qualquer relacionamento. Então, se nós fomos feitos para nos relacionar e para nos conectar com as pessoas, casa muito esse livro com o que a autora traz. Eu me distraí aqui com o comentário da Lucelli. Obrigada, Lu. Tá tão bom que a gente nem quer interferir. Exatamente. Obrigada, gente. Pode continuar entendendo tudo. Que bom, Thaís. Gente, então assim, o seguinte, quando eu vi, na verdade nem foi esse livro a primeira vez. Eu comecei a acompanhar a Brené Brown em 2018, que eu assisti um TED Talks dela. Quem tá no canal do Telegram, inclusive, eu já enviei esse TED Talks lá. Depois eu comecei a assistir outros vídeos, comecei a acompanhar podcasts dela, que eu não sei nem se tem aqui no Brasil, alguns podcasts, e comecei a acompanhar ela muito freneticamente. Por quê? Porque a Brené Brown, ela apresenta um conceito de autenticidade que eu falo muito aqui, né? A importância da gente realmente ser autêntico. E qual que é a dificuldade no mundo de hoje, nos dias de hoje, da gente acessar verdadeiramente essa autenticidade? Exatamente por causa dessas coisas que eu trouxe aqui. Essa busca de perfeição e esse olhar para o fora, né? O que as pessoas vão pensar, esse medo do julgamento. Isso tudo nos afasta da nossa essência. E esse livro trouxe isso. E pra mim, gente, foi uma virada de chave. Por quê? Eu já estudava desenvolvimento humano e comunicação lá em 2018, quando eu achei, na verdade, não o livro, como eu disse, como eu achei a Brené Brown, né? Quando eu comecei a ouvir falar da Brené Brown e comecei a acompanhar o trabalho dela. Eu acredito muito. A Gabi falou, a Brené Brown é incrível. Ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Concordo, Gabi. E o que casou muito, tudo que ela traz com o que eu acredito, é que eu via muito as pessoas falando que a comunicação tem que fazer de tal forma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Era uma coisa meio robotizada e eu não acreditava nisso. Eu falava assim, eu ainda falo, né? Gente, a minha ideia é humanizar a comunicação. A comunicação, na minha opinião, ela deve ser humanizada, de humano para humano. Eu não tenho que ser um robô para conseguir me conectar com você. Muito pelo contrário, eu realmente tenho que acessar a minha autenticidade para conectar com a sua autenticidade.
Então ela fala muito disso, e ela fala, e aí eu vou entrar um pouquinho na pesquisa que ela trouxe, gente. Ela conta um pouquinho da pesquisa, um pouquinho não, né? Bastante da pesquisa dela, que ela começou a olhar para algumas pessoas que eram claramente felizes, sabe? Ela olhava o que aquelas pessoas são felizes, são plenas, foi essa palavra que ela usou, enquanto outras pessoas não têm esse sentimento. Muito claramente, as pessoas falam, eu sou plena, e as outras falavam, eu não sou feliz. E, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. O que ela descobriu que diferencia as pessoas que são plenamente felizes, né, e das pessoas que não são, é como elas se sentem em relação a elas. Então, as pessoas que são plenamente felizes, elas acreditam que elas são dignas de amor e pertencimento. E as pessoas que não se sentem felizes, plenamente felizes, elas não acreditam que elas são merecedoras de pertencimento e amor, né? Ei, Paty, que bom que você chegou, seja bem-vinda. Então, gente, o que isso significa? Significa que você precisa acreditar no seu senso de pertencimento, nesse senso de merecimento de pertencer e de amar e de ser amado. É simplesmente isso que muda. E a outra coisa que ela percebeu é que as pessoas que são felizes e que vivem ousadamente, né, que é como a gente falou aqui no inicinho, são aquelas pessoas que se arriscam. Elas se arriscam a errar. Elas se arriscam a não ter controle, né? Então, elas topam, elas dão a cara a tapa de novo, elas entram na arena, como foi o texto que eu comecei a ler aqui, o trechinho, né? Então, elas são as pessoas que têm coragem de ir fazer, elas estão muito mais preocupadas em buscar, mesmo que elas falhem, elas estão preocupadas em buscar aquilo que vai atender a necessidade delas, do que de ficar criticando e apontando o dedo para outra pessoa. Tá fazendo, né, gente, sentido? Espero que esteja sendo inspirador para vocês aqui, porque ela é muito inspiradora para mim. E aí, ela fala o seguinte, a Brené Brown, ela vem quebrando tudo que a gente acreditava sobre vulnerabilidade. Eu não sei você, mas eu sempre ouvi que vulnerabilidade é igual a ser fraco, é fraqueza. Eu não posso demonstrar as minhas fraquezas, como se demonstrar as minhas fraquezas e a gente fosse ser vulnerável. E a Brené Brown, ela chegou com um conceito totalmente diferente. Ela chegou com um conceito que, na verdade, as pessoas que são vulneráveis, elas são extremamente corajosas. Então, ela traz 4 mitos sobre a vulnerabilidade no livro dela, e o primeiro deles é: vulnerabilidade não é fraqueza. E ela diz o seguinte: pode ser tudo menos fraqueza. É preciso muita coragem para fazer o que as pessoas que são vulneráveis fazem. E aí eu quero ler para vocês uma lista do que ela recebeu. Ela fez uma pesquisa e perguntou assim para as pessoas: vulnerabilidade é... E aí pediu para as pessoas completarem. E olha que interessante, gente, as coisas que eles trouxeram. E aí você vai perceber o quanto vai se conectar com aquilo que eu falei do início, né? Que é experimentar incertezas, viver riscos e se expor emocionalmente. Olha essa lista, gente. Expressar uma opinião impopular, ou seja, para essa pessoa, ele falar uma opinião que é diferente da população, né, que é impopular, é ser vulnerável. E, gente, precisa de muita coragem para isso, né? Aí disse: me defender e me impor, pedir ajuda. Gente, isso é uma das outras coisas que ela fala, tá? A importância de pedir ajuda, exatamente porque nós somos seres relacionáveis, que a gente precisa se relacionar com as outras pessoas. E olha que lindo, gente. O que mais que é vulnerabilidade para esse povo? Dizer não. Ontem a gente falou bastante. Por que a gente tem tanta dificuldade de dizer não, né? E quando você fala não, querendo dizer... Né? Na verdade, quando você fala não, mas que dá aquele medo de falar não, é ou não é um acesso à sua vulnerabilidade? Começar meu próprio negócio. Olha isso, gente. Como é pesado não, né? Como é lindo e emocionante. Eu até me emociono, de verdade. Ajudar a minha esposa de 37 anos com câncer de mama em estágio avançado a tomar decisões sobre seu testamento. Eu ri, gente, porque me deu vontade de chorar. Existe coisa mais linda que isso, gente? E de verdade, isso é ser vulnerável. E aí quando você pega pra ver
Tomar essas atitudes aqui, fazer essas coisas, é um ato extremamente de coragem. Peraí que eu vou continuar lendo. Tomar a iniciativa do sexo com a minha esposa. Tomar a iniciativa do sexo com o meu marido. Escutar meu filho dizer que seu sonho é reger a orquestra e incentivá-lo, mesmo sabendo que isso provavelmente nunca vai acontecer. Gente, eu tô muito emotiva hoje. Telefonar para um amigo cujo filho acaba de morrer. Decidir colocar minha mãe num asilo. O primeiro encontro amoroso depois do divórcio. Gente, eu não sei se fica tão claro, eu tô até arrepiando, eu não sei se fica tão claro pra você o quanto cada ação dessa, é preciso ter muita coragem pra fazer isso. Ser o primeiro a dizer eu te amo, sem saber se a declaração será retribuída. Mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenha criado. Isso daqui, gente, é um outro ponto que ela traz, né? Eu vou pegar esse gancho aqui. Ela fala que a criação, a criatividade, ela também depende da vulnerabilidade. Porque quando você cria algo novo, você está experimentando algo que nunca foi visto antes. Então, é você realmente correr esse risco. Olha só, gente, o que mais que vulnerabilidade é? E outra, tá, gente? Essas coisas daqui não é ela que tá dizendo, foram coisas que fizeram ela que responderam nas pesquisas. Aí diz, ser promovido e não saber se terei sucesso no novo cargo, ser demitido, me apaixonar, tentar alguma coisa nova, apresentar um novo namorado para a família, ficar grávida depois de 3 abortos, esperar o resultado da biópsia, fazer exercícios em público, mesmo quando não sei bem o que estou fazendo e quando estou fora de forma, admitir que estou com medo. Gente, é ou não é, gente? Eu tô pulando alguns aqui, tá? Olha esse que lindo, gente. Pedir perdão. Quando a gente fala de vulnerabilidade, e muitas vezes, realmente, eu vou pegar esse pedir perdão, quantas vezes a gente deixa de pedir perdão porque a gente tem medo de ser visto como fraco? Quando, na verdade, é ao contrário, né? Se eu peço perdão, é um ato enorme de coragem e não de fraqueza. Então, na verdade, gente, a gente precisa desconstruir que a vulnerabilidade é algo ruim, que é, eu não posso acessar a minha vulnerabilidade. Você não só pode, como deve. A vulnerabilidade é o centro de todas as emoções. O que a Brené Brown comprovou nas pesquisas delas é que quem não é vulnerável, quem não se aceita, quem não lida com essas coisas aqui que estão nos nossos dias a dias, porque como eu falei lá no início, não é opcional. Essas incertezas da vida, elas não são opcionais. Você vai vivenciar isso. Tá? Só que quem decide não olhar para isso e enfrentar isso, da mesma forma que não vivencia, talvez não vivencia a dor, não vai vivenciar o prazer, tá? Ela fala que a vulnerabilidade, ela é a raiz, tanto das emoções negativas, quanto das emoções positivas. E quando eu falo emoções negativas, é culpa, é vergonha, e eu vou falar um pouquinho de culpa e vergonha mais pra frente, porque ela também traz um conceito bem legal e bem interessante. Eu tenho essa dificuldade na vida. Bora lá, hein? Sim, pra mim vulnerabilidade também era sinônimo de fraqueza. Pois é, esse é um mito que ela já quebrou assim de cara aqui. A Suelen, que linda, Clara. Se emocionou. Gente, eu tô emotiva hoje mesmo. Humanizar pessoas, esse é um dos meus sonhos e objetivos da vida. Tanto que o meu tema de TCC é sobre desenvolver a competência afetiva. Que lindo, Lucelli, parabéns. Eu também, tá? Então estamos juntos nessa aí. Gente... Aí, ela fez outra pergunta, ela falou bem assim, então tá, gente, ser vulnerável é isso. Depois ela disse, a sensação de estar vulnerável é, a sensação, antes ela tinha falado sobre vulnerabilidade é, e depois ela perguntou, a sensação de estar vulnerável é, e a maioria das respostas, ela falou que foi a resposta que mais apareceu, foi estar nu. É como ficar, aí ela trouxe 3 exemplos. É como ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. É estar nu quando todos os outros estão vestidos. É como estar nu em um sonho. Você está no aeroporto completamente pelado. Gente, e aí tem um aqui que ela fala que a sensação de estar vulnerável é se deixar perder o controle. Então é essa permissão realmente de ser visto como eu verdadeiramente sou. Tá? É essa a ideia aqui. Gente, então ficou claro para vocês que vulnerabilidade não é fraqueza? Que é necessário muita coragem para você
enfrentar todas essas coisas que eu falei. E além disso, que se você não quiser experimentar todas essas coisas, você não vai conseguir viver a sua vida com ousadia, com alegria e de verdade vivenciar sentimentos positivos. Ficou claro isso pra vocês? Porque eu vou pro segundo mito aqui que ela quebrou, que vai ser bem rapidinho, na verdade. Que ela diz o seguinte: vulnerabilidade não é comigo. Sabe? Aquelas pessoas falam, ah, não, esse negócio de vulnerabilidade. E esse mito eu vou quebrar de uma forma bem rapidinha, assim como ela faz, que é exatamente, não, a gente não escolhe ser vulnerável, não. Todos nós passamos por esses momentos. A vulnerabilidade é exatamente passar por aquele momento de incerteza, é perder o controle. É querer fazer algo e muitas vezes não ter coragem de fazer por medo do que vem. É assumir riscos, é me expor emocionalmente. Vulnerabilidade é isso. Então não existe essa opção de vulnerabilidade não é com você. A diferença é o que você faz com ela, tá? É como você age. Você prefere se esconder ou você prefere enfrentar e viver com ousadia? E é esse convite que ela faz o tempo inteiro no livro. Uma outra coisa, aí o terceiro mito é: vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Esse é um mito, gente, que muitas pessoas acreditam. Ah, se eu for vulnerável, vai todo mundo ficar sabendo da minha vida. Isso não é verdade. Inclusive, ela cita no livro que aquelas pessoas que se expõem em excesso, elas são pessoas, na verdade, que querem esconder fraquezas. Não são pessoas que estão demonstrando vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela não é sobre se expor. Ela é sobre você ter alguém que você confia. Ela fala dessa importância de você ter alguém que você confia. Na verdade, pessoas que você confia, né? Então, ela cita o tempo inteiro essa importância das relações. E que para essa pessoa que conquistou a sua confiança, ela fala isso muito no livro. Ela fala o quanto é importante você ter uma pessoa que conquistou a sua confiança. Confiança, ela não é assim, né? Algo que você vai dar para qualquer pessoa. Então, não é vulnerabilidade, não é você se expor. É você abrir o seu coração para aquelas pessoas que você confia. É aquelas pessoas que conquistaram a sua confiança, tá? E o último mito que ela traz é que é o mito do eu me garanto sozinha, né? Eu não preciso de ninguém. E ela também fala que isso não é verdade para viver a vida com ousadia, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando é em relação a viver a vida com ousadia. Para você viver a vida com ousadia, você precisa de outras pessoas, porque você precisa de relações, de conexões. Então, esse é um mito também que algumas pessoas acreditam, né? Ah, eu sou capaz de viver sozinho. Não, ninguém é capaz de viver sozinho. E um outro ponto, gente, extremamente interessante que ela traz é sobre a diferença da vulnerabilidade de homens e mulheres. No início da pesquisa dela, ela conta que só trabalhava com mulher. Então, ela começou a estudar a vergonha, a culpa e a vulnerabilidade. Eu vou falar, como eu disse, né? Eu vou falar de vergonha e culpa daqui a pouquinho. Mas ela começou estudando só com mulheres. E que um dia, um homem parou ela e falou: nossa, isso é conveniente pra você, né? Só estudar isso em mulher. E que ela parou pra pensar e falou: cara, talvez realmente esteja sendo conveniente. Vou expandir os meus estudos para homens. E olha que interessante. O que ela fala é que a vulnerabilidade para as duas pessoas é a mesma coisa, para todas as pessoas, né? É a mesma coisa, mas ela difere em relação às cobranças para homens e mulheres. Então, a mulher, o que é a vulnerabilidade para a mulher, né? É ela ter que ser perfeita. Ela é exigida, inclusive, pela sociedade, pela perfeição. Então, ela é exigida que tenha um corpo bonito, que se cuide, que tenha uma saúde em dia, que cuide da casa, que cuide do marido. E aí depois, se uma mulher fala que não quer ter filhos, a sociedade vem pra cima dela. Como assim você não quer ter filhos? Então, o que ela traz é que a mulher, ela é muito exigida pela perfeição. E aí, mesmo depois que a mulher decide ter filho e ela começa na maternidade, ela não pode demonstrar fraqueza no sentido de não, é fácil ser mãe, eu amo ser mãe, eu cuido da casa, é tranquilo, sabe? Ela não pode demonstrar cansaço. Então, porque a sociedade julga. Ei, Jéssica, seja bem-vinda. Depois você assiste o inicinho, Jéssica, não tem problema. Porque a sociedade julga as mulheres. E aí, gente, o meu convite pra vocês não é apenas você olhar pra si agora, mas é olhar para fora também. Quantas vezes você já julgou alguém por não ser a mãe perfeita, por não ser a mulher perfeita, né? Esse é meu convite
tá? Porque da mesma forma que a gente dificulta, que a gente tem dificuldade de aceitar a nossa vulnerabilidade, muitas vezes a gente dificulta com que o outro faça isso. De uns tempos pra cá, eu tenho visto muito na internet mães mostrando a realidade da maternidade, né? E uma coisa que ela fala é o quanto a vulnerabilidade conecta. Então, até pouco tempo atrás, grande maioria das mães não tinham coragem de fazer isso. A partir do momento que 1, 2, 3 mães começaram a mostrar as suas dificuldades ali na internet, o tanto de mãe que começou a apoiar e falar, nossa, que bom que você também é assim, que bom que você também passa por essa dificuldade, que bom que eu não sou a única alienígena aqui, né? Porque a verdade é que a sociedade cobra mulheres perfeitas. Ei, Lipe, seja bem-vindo! Gente, e para homem? O que será que é a vulnerabilidade para homem? Para homem, gente, é a dificuldade de demonstrar ser fraco. Então, homem não pode chorar, homem não para homem é a questão de ser, tem que ser sempre bom, não no sentido da perfeição, mas eu tenho que ser bom de cama, eu tenho que ser forte, eu não posso chorar, se alguém mexe com minha esposa eu preciso bater, eu preciso ir pra briga. Então os homens, eles são cobrados dessa maneira, dessa forma de que não demonstre o seu fracasso. E aí, no livro, ela conta que quando esse homem veio falar com ela, que para ela era muito conveniente estudar apenas mulheres, ele fala, olha, e eu vou ser bem sincero, as pessoas que mais me cobram que eu não seja fraco é a minha mulher e a minha filha. E aí ela compartilha isso no livro, ela fala que isso é verdade. Quantas vezes nós mulheres, da mesma forma que o homem cobra a mulher perfeição também, tá, gente? Mas nós mulheres cobramos isso dos homens também, não seja um fraco, nunca pode demonstrar fracasso. É muito comum, não sei, né? Eu já ouvi falar, na verdade eu não conheço ninguém próximo, mas já ouvi falar de casos de homens que estão quebrados financeiramente, muitas vezes foram demitidos e não têm coragem de contar isso para a esposa. Não sei se vocês já ouviram casos desse tipo. Mas por quê? Porque não é permitido que esse homem demonstre a sua fraqueza. Como aqui na lista a gente pode ver, né, que ser demitido é uma das coisas que era visto como estar vulnerável. Tá? E eu achei interessante trazer esse ponto pra vocês, até pra gente olhar pra dentro de como a gente tem cobrado também as outras pessoas. E a partir do momento que a Nega até falou aqui, ó, demonstrar sentimentos, exato, porque quando eu demonstro os meus sentimentos, eu estou demonstrando fraqueza, né? Só que na verdade a gente já entendeu aqui que não é essa a lógica. Muito pelo contrário, quando eu tenho coragem de demonstrar aquilo que eu estou sentindo, aquilo ali é a vulnerabilidade, mas é necessário muita coragem para isso. Eu também já, viu, Nega? Eu acredito que todos nós, humanos, erramos muito em relação a isso, e não porque nós somos pessoas ruins, mas pela forma que nós fomos criados também, né? E tenho certeza que eu vou errar muito com os meus filhos também, quando eles vierem. E o importante é a gente sempre aprender com isso, né? E sempre buscar ser uma pessoa melhor. E tá aqui o convite para vocês hoje. Se você já foi uma pessoa que já cobrou perfeição de uma mulher ou cobrou que um homem não demonstrasse as suas fraquezas, começa a reparar nisso. Começa a olhar o quanto é ruim viver nessa cadeia, né, de eu não posso ser vulnerável, tá? E, gente, quero falar com vocês um pouquinho sobre a culpa e a vergonha e da forma que a Brené Brown traz a culpa e a vergonha, que eu acho fantástica a forma que ela traz isso. E o que ela diz é o seguinte, que a culpa, ela tem a ver com quando eu faço alguma coisa ruim. Então, eu fiz alguma coisa errada, algo deu errado, mesmo que seja, eu fiz um projeto e o projeto deu errado. Eu sinto culpa. Vergonha vem quando eu considero que eu sou algo errado. Então é além. Fiz esse mesmo projeto, deu errado, e aí eu falo, eu sou uma bosta mesmo, eu sou um merda, eu não consigo fazer nada certo, porque eu sou. E aí eu assumo aquilo ali como se fosse parte de mim, sabe? E ela até conta um exemplo, quando você fala para um filho, se o filho mentiu,
né, o comportamento dele foi contar uma mentira. Se você fala, você é um mentiroso, é como se aquilo ali fosse imutável. Ele não pode deixar mais de ser mentiroso, porque ele é mentiroso. Agora, você pode falar com ele, você mentiu, isso é comportamento. E aí, uma coisa super legal que ela traz é que a culpa e a vergonha são extremamente poderosas. Os dois são muito poderosos. Só que a culpa, ela muitas vezes, a maioria das vezes, ela te motiva a entrar em ação. Então você vai lá e pede desculpas, você busca fazer diferente, você olha para aquilo ali como uma solução, porque você se sente culpado e você acredita que aquilo ali é imutável. Desculpa, é mutável, que você pode mudar aquilo ali. Agora, quando você tem vergonha, que é extrema, que é tão poderoso quanto a culpa, só que se você é um bosta, uma merda, desculpa as palavras, gente, mas é o que tá vindo aqui na minha cabeça. Se você se considera essa pessoa, eu sou errada, né? Eu não deveria ter nascido, por exemplo, é algo que não tem como mudar, porque faz parte de quem você é. A Regiane compartilhou aqui com a gente. Quanto à vulnerabilidade dos homens, acredito que tenha sua raiz nas crenças limitantes incutidas na infância. Tipo, homem não chora. Exatamente. E não apenas do homem não, tá? Da mulher também. Porque, ó, quando a gente é pequenininho, né? Quem nunca... Ah, não. Mulher tem que sentar bonitinho. Mulher. Criança, gente. Às vezes a gente faz isso com crianças mesmo. Fecha as perninhas. Mulher não anda assim, não. Então, tudo isso, essa busca da perfeição... tanto para a mulher quanto o homem não chora, ou quem chora é menina, e todas essas coisas são experiências e crenças que nós fomos colocando que foram colocando na nossa infância, na verdade. Pra mim, essa parte é a mais incrível do livro. Parece que virou uma chavinha na minha cabeça. Culpa e vergonha pra mim também, viu, Gabi? E aí, o meu convite pra vocês aqui tá exatamente em começar a reparar o que é... Como que você se trata? E ela fala muito disso no livro também. Ela fala, comece a se tratar como você trata o seu melhor amigo. Quando seu melhor amigo ou melhor amiga erra, você fica falando com ele, você é ruim, você é errado? Não. Você fala, calma, cara. Foi um erro, dá pra consertar. E aí ela fala muito isso. Ela fala, converse com você da mesma forma que você conversaria com seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Trazendo sempre isso. E aí eu queria mostrar pra vocês mais uma listinha aqui, que é a listinha da vergonha, quando ela pergunta o que é vergonha? O que é sentir vergonha, né? Ixi, eu não tô achando, gente. Eu tinha deixado separado aqui, mas acho que minha caneta caiu. Pera aí. Ah, gente, não tô achando. Ah, achei. Olha, quais são esses sentimentos de vergonha? Vergonha é ser demitido e ter que contar pra minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando para quando é o bebê, quando eu não estou grávida. Vergonha é me enfurecer com os meus filhos. Vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade, gente. Aqui entra muito a nossa necessidade de ser aceito, de viver em sociedade mesmo, né? Vergonha é meu marido me trocar pela vizinha. Vergonha é minha mulher pedir o divórcio dizendo que quer ter filhos, mas não é comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vocês conseguem perceber, gente, o quanto são coisas que a gente não tem controle, né? Vergonha é dizer para o meu noivo que meu pai mora na França quando na verdade ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet. Vergonha é ser reprovado no colégio 2 vezes. Vergonha é ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se sou a única que sente tanto medo. Então, gente, o que ela fala é que vergonha é uma dor real. Vergonha é uma dor real. Só que ela também fala que a vergonha, ela existe. Você lembra que eu falei, né, que o simples processo de fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que vai acontecer, diminui a ansiedade, o medo e a vergonha? Então, quando você entende que a vergonha faz parte de um processo, faz parte de um desconforto, isso faz com que você consiga falar com você com mais carinho, com mais compaixão, com mais amor, falar com você com mais gentileza e faz com que você... que esse medo diminua um pouco, né?
Olha que legal que a Gabi compartilhou. Eu descobri que estava deixando de me abrir sobre algumas coisas importantes no meu trabalho com a minha chefe por causa desse sentimento de vergonha. Gabi, seja bem-vinda ao clube, né? Eu acredito que todos nós, seres humanos, obrigada por compartilhar, e todos nós, seres humanos, muitas vezes, quantas vezes... Gente, eu vou dar o meu exemplo aqui de novo. Quantas vezes eu deixei de fazer uma live aqui por vergonha, por medo de não ter ninguém, por medo do que as pessoas iriam pensar, por medo de não ser aprovada. Então, qualquer ação que nos deixa desconfortável é acessar esse sentimento de vergonha e é acessar vulnerabilidade. O caminho para a vida com ousadia é você realmente enfrentar apesar disso e entender que isso é normal e faz parte desse processo, tá? Quando eu falei com vocês aqui na live, que eu falei, nossa, quando eu descobri a Brené Brown, para mim fez muito sentido, porque a minha ideia é realmente humanizar a comunicação, era isso que eu queria falar de comunicação de uma forma autêntica, né? E por que pra mim fez muito sentido isso? Porque aí veio isso da pessoa poder ser quem ela verdadeiramente é, compartilhar o que ela realmente acredita. Lembra que eu falei, né, que a vulnerabilidade é você compartilhar uma opinião diferente da maioria? Nossa, emocionante isso. Júlia, eu já até chorei aqui na live. Tô brincando, meu olho só encheu de água, gente. Foi extremamente libertador entender isso e conseguir me abrir. É exatamente, Gabi, parabéns, viu, por você conseguir se abrir, né? Pessoal, eu vou até compartilhar aqui quantas vezes, sabe, gente, eu saía das entrevistas, eu não sei se todo mundo conhece minha história, mas pra quem não conhece minha história, eu fiz muitas entrevistas de emprego e era não atrás de não, sabe? Eu levava muito não e eu não entendia por quê. E, gente, era tão dolorido. E depois que eu li esse livro, eu comecei a entender o quão, na verdade, eu estava sendo corajosa, sabe? E hoje eu olho pra isso. Tudo que eu faço, gente, de verdade, eu olho com muito carinho. Eu falo, nossa, que bom que eu tive coragem de realmente enfrentar isso. Porque cada não que eu levei nas entrevistas de emprego me fortaleceram para mais na frente eu ser aprovada em mais entrevistas de emprego, sabe? Então eu aprendi a lidar com aquela situação e aprendi a realmente viver a vida com ousadia. Eu sempre busco enfrentar esses meus medos e saber que esse desconforto faz parte do processo é o que facilita para mim, tá? Não estou dizendo que eu não tenho medo, tá, gente? Por favor, não mesmo, muito pelo contrário. Eu constantemente saio da zona de conforto e é uma delícia, é um sentimento de vai e volta, sabe? Enfim, é lindo, gente. Esse livro é maravilhoso, tá? Deixa eu ver aqui o que gente, eu tinha marcado um negócio aqui pra ler pra vocês e vou ler, mas acabei lendo uma frase que eu não ia ler pra vocês. Olha que legal. Aceitar o desconforto como parte do crescimento. Isso foi o que eu acabei de falar com vocês, né? Então, entendam o desconforto como parte do crescimento, tá? Então, tudo que for desconfortável pra você, mude a sua mentalidade. Fala, cara, se tá desconfortável é porque isso vai me fazer crescer. E aí, gente, desde tudo. Às vezes as pessoas olham e falam, você foi muito corajosa de pedir demissão. Fui, só que foi desconfortável pra caramba, eu tive medo pra caramba. E hoje, quando eu olho pra isso tudo, eu percebo realmente o quanto eu fui corajosa e o quanto você pode ser corajoso também, porque todos nós temos esses sentimentos. E eu lembro muito um sentimento que passava na minha cabeça quando eu fui pedir demissão, era o medo do que seria e assim, o que as pessoas vão dizer se não der certo. Eu pensava muito nisso, sabe? Falava, nossa, e se nada der certo, as pessoas vão rir. Era um sentimento de vergonha mesmo. Vergonha do que nem tinha acontecido ainda, sabe? Quantas vezes a gente é paralisado por isso, né? Por uma vergonha de algo que pode vir a acontecer, mas que nem veio a acontecer ainda. Eu quero falar uma parte aqui que ela cita também no livro, que ela fala assim: eu posso me punir por ser muito controladora e meticulosa, ou posso reconhecer que sou também muito responsável, confiável e comprometida com um trabalho de qualidade. As atitudes controladoras talvez não desapareçam, mas ao abordá-las pela perspectiva dos pontos fortes, posso ter uma visão melhor de mim mesma e avaliar os comportamentos que gostaria de ter. Olha que fantástico isso, gente. Eu achei isso pegou muito forte pra mim, porque eu sou uma pessoa muito controladora e meticulosa. E, enfim, é claro que, de novo, né, ela falou,
eu posso, quando eu abordo isso pela perspectiva dos pontos fortes, eu posso ter uma visão melhor de mim mesma e avaliar os comportamentos que eu gostaria de ter. Então, olhando nisso, eu sei que tem lado positivo realmente. Eu sou realmente extremamente responsável com as minhas coisas, com aquilo que eu me comprometo. Eu tenho isso. Eu gosto de um trabalho bem feito. E quando a gente olha isso por um lado positivo, eu consigo olhar com mais carinho para como eu quero fazer esse comportamento, que esse comportamento, eu continue com um comportamento positivo, mas que ele não ultrapasse as barreiras, sabe? De eu querer controlar as outras pessoas, por exemplo, tá? Pessoal, ele fala também, ela fala, né? Ela fala um pouquinho da parte da liderança, o quanto uma empresa que permite que seus funcionários errem, porque, gente, errar é ser vulnerável, né? Quanto mais as empresas permitem que os seus funcionários errem, mais é uma empresa inovadora, uma empresa criativa. Então, ela fala isso bastante. O chefe, o líder, né, que lidera com um sentimento de vergonha, que envergonha os seus funcionários, não está fazendo com que eles cresçam. Muito pelo contrário, está fazendo com que eles ajam à base da vergonha. E isso é totalmente desmotivador. Agora, o líder que faz com que os funcionários se arrisquem, isso traz motivação, isso faz com que eles criem coisas novas, faz com que eles inovem, faz com que eles assumam riscos, até para a própria empresa, né? Quando eu falo isso, são benefícios muito grandes para a própria empresa. Ai, pessoal, eu vou contar pra vocês, eu sou simplesmente apaixonada pela Brené Brown. Quem tiver a oportunidade, tem uma palestra dela na Netflix, que é simplesmente incrível, incrível. Ela também começa a palestra com o mesmo trecho que eu comecei a live de hoje. E ela conta, inclusive, da vida dela. O quanto, quando ela foi dar a primeira palestra sobre esse assunto, as críticas que ela recebeu, gente. E as pessoas podem ser muito cruéis, sabe? Então, eram críticas relacionadas à pessoa. Críticas como você podia pôr botox, umas coisas assim, sabe? Você com esse tamanho seu, também vai fazer uma dieta. Era coisas desse tipo. Então, as pessoas, elas podem sim ser cruéis. E aí, ela achou esse texto, que eu li pra vocês o trechinho, que falava exatamente, cara, não é a crítica de quem tá na arquibancada que eu tenho que ouvir. Se aquela pessoa não tem coragem de dar a cara na vida, sabe? De enfrentar os medos, de enfrentar os desafios, de realmente, gente, às vezes chorar se for preciso, fazer o que for, sabe? Mas é enfrentar essas coisas, esses medos, esses desconfortos e essas incertezas. E aí, isso me fortaleceu demais, tá, gente? Hoje, não vou mentir pra vocês, é claro que agora que eu tô vendo que eu esqueci de pôr o microfone do Instagram, mas que bom, pelo visto tava bom aí, né? Que vocês estavam ouvindo bem. Mas, aí, esse tipo de coisa, ai meu Deus. Espontaneidade que isso chama, tá, gente? Mas enfim, gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Saibam, gente, que tudo que for muito bom vai passar por esse processo de viver, de se arriscar, sabe? De ser corajoso e enfrentar o desconhecido mesmo. Se joguem. É verdade que é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. Comecem a pensar, e quando eu falo se jogue, gente, por exemplo, a Gabi compartilhou aqui que ela tava com vergonha de se abrir com a chefe. Às vezes, é algo que é tão grande pra gente, sabe? E porque nos traz um sentimento de vergonha, mas pode fazer toda a diferença. Falando em liderança, deixo uma sugestão de leitura da Brené, que é o livro A Coragem para Liderar. Obrigada, Regiane, é um livro muito bom. Sensacional a live, que bom, Robson, que vocês gostaram, gente. A Beatriz, tudo bem? Gente, quero dar alguns recadinhos aqui. Eu tô fazendo nessa série, eu tô vendo que tem umas pessoas que estão sempre aí comigo, obrigada. E pra quem tá chegando novo também, muito obrigada pela presença de vocês. Na semana do dia 11 de maio, eu vou fazer um curso gratuito, que eu cheguei só agora, depois você assiste, Giovana, não tem problema, vai ficar gravado, tá? Isso, veja sim. Gente, então eu vou fazer um curso gratuito que
eu coloquei o nome de Jornada da Comunicação na Carreira. Eu tenho visto que tá sendo uma dificuldade muito grande das pessoas, principalmente nesse momento de quarentena, né? E na real, gente, quer uma maior incerteza do que esse momento que a gente tá vivendo? Então talvez agora, nesse momento, seja a hora de você ousar de verdade. Então eu quero convidar vocês a participarem comigo desse curso gratuito. Não são essas lives, tá? Essas lives é um desafio que eu tô fazendo. E assim que acabar o desafio, no dia 11, vai começar esse curso gratuito para você realmente abrir a sua mente para o que o mundo pode oferecer, principalmente nesse momento, e como você pode usar a sua comunicação a favor na sua carreira para realmente alavancar a sua carreira. E como que você faz para participar, gente? Não vai ser lives assim, igual no YouTube, no Instagram e no Face. Vai ser em um ambiente fechado. Então, você precisa se cadastrar. E por que eu preciso que você se cadastre, gente? Por que eu peço isso? Porque eu preciso saber se as pessoas têm interesse. Porque é uma coisa que me demanda energia. Eu gosto muito de fazer, eu faço com muito prazer. Mas se eu fizer e ninguém tem interesse, aí não faz sentido eu demandar toda essa energia para esse evento. Então, faça sua inscrição no link da minha bio do Instagram. Tem o link lá. Ah lá, o pessoal vai estar lá, estarei colado. Isso mesmo, gente. Por favor, estejam mesmo, porque eu tô preparando com muito carinho, realmente, por causa desse momento que a gente tá passando. Então, ó, pra se inscrever, vai lá no bio do meu Instagram e clica no link, e aí você faz a sua inscrição. Você vai receber um e-mail para confirmar a sua inscrição. E por que isso, gente? Porque hoje em dia tem muito robozinho aí, né? Que coloca e-mail e tudo. E essa não é a minha intenção. Então eu realmente preciso saber se é você mesmo. Então faça sua inscrição. Essa semana a gente vai continuar, tá? Amanhã eu vou ter uma live com um casal aqui muito especial. Às 15 horas a gente vai falar sobre como que a comunicação ajuda em momentos, no caso deles, de empreender, de ousar. Então eles vão contar um pouquinho disso pra gente, como é pra eles isso. E à noite, amanhã eu também tenho live. E à noite eu vou falar líder versus chefe. Vou falar um pouquinho qual é essa diferença de liderança e chefe, né? Vou até trazer alguns conceitos também da Brené Brown quando eu falo de liderança. Isso mesmo, Angélica, faz lá. Que bom, gente. Fico feliz de saber que vocês têm interesse, tá? Isso realmente me fortalece. E tem uma outra coisa, então. Vou aproveitar pra... Aí, gente, hashtag compartilha essa live com quem você acha que vai fazer sentido. Aperta aqui no aviãozinho, manda pra pessoa, porque quando você compartilha, você mostra pro Instagram que é um conteúdo valioso, tá? Então, aí o algoritmo dele entende que é legal mostrar pra mais pessoas. E, gente, depois que você se inscreve, tem eu peço para você responder uma pesquisa para me ajudar a trazer um conteúdo que vai fazer sentido para você. Então, se você também puder responder essa pesquisa, é 5 minutinhos, não precisa deixar seu nome na pesquisa, tá? Então, é só para eu realmente saber qual conteúdo é relevante para que a gente converse lá no mini curso. E o mini curso, gente, vai ser, não diria nem que é mini, tá? Ele é super completo, na verdade. Vão ser 3 aulas gravadas, mais 4 lives ao vivo pra gente conversar tudo que foi falado lá. Então vai ser um conteúdo realmente muito, muito, muito intenso. E lá eu vou contar pra vocês um pouquinho mais da minha história, né? Um pouquinho pra gente se conectar um pouquinho mais. Pessoal, muito obrigada pela presença de hoje. Então, ó, se inscreva na Jornada da Comunicação na Carreira, preencha a pesquisa, compartilhe essa live. Nossa, muitos pedidos, né? E de novo, gente, muito obrigada. Hoje dei até uma choradinha aqui, a Sueli. Ah, Clara, se emocionou. Porque esse livro realmente mudou a minha vida. E, de novo, não só o livro, na verdade. Essa autora mudou a minha vida. Então, se você puder, assista as palestras dela. Ou leia o livro mesmo, A Coragem de Ser Imperfeito. Tem outros livros, né? A Coragem de Liderar também. Ela também tem um livro que chama A Arte da Imperfeição. Então, existem várias coisas que você pode pesquisar dela, mas assista, vale muito a pena, gente. Tarefinha de casa pra vocês, hashtag tarefa de casa. Ir na Netflix e assistir a palestra dela, tá? Vai ser bom demais pelo visto. Ai, que bom, Beatriz. Gratidão, gente, obrigada pela presença de todo mundo. Vou até encerrar aqui antes que o Instagram me corte, que ele já deu o recadinho. Um beijo, obrigada pra todo mundo que tava aí, gente, de verdade. Um beijo, tchauzinho.